Olá, pessoal do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos gravar a nossa aula de número 14. Hoje nós vamos falar sobre polígonos. Então, os polígonos, como vocês vão ver agora na apostila de vocês, na página 35, peguem a apostila que a gente possa, tá? Os polígonos. Polígonos. Vamos primeiro entender o que é essa palavrinha aqui. Então, nessa palavrinha polígonos, nós temos a inicial, poli. Poli significa muitos ângulos. Então, quando nós falamos em polígono, é algo que possui muitos ângulos, que é um dos assuntos que nós estudamos anteriormente aí, certo? Então, uma figura que possui muitos ângulos, ela faz parte da geometria, porque ela é formada por segmentos de reta, né, ou semi-reta, tá certo? E aí nós vamos trabalhar com o nome que elas recebem. Isso vocês já sabem, tá? Só que aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais a respeito do estudo, né? Dando nomes, como assim a palavra polígonos, vocês nunca viram, tá? Então, a palavra polígono, ela vem da geometria, que estuda as figuras geométricas, tá certo? O quadrado, o triângulo, o retângulo, certo? O pentágono, o hexágono. Então, vocês já estudaram isso, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse conteúdo. Então, a palavra polígonos, olha lá, poli significa muitos, gonos, ângulos. Então, polígonos significa muitos ângulos. Vamos então entender essa figura que está aqui no cômodo de uma casa. Então, aqui nós temos, né, um cenário, tá certo? Como se fosse uma sala de jantar, tá? Como se fosse uma sala de jantar. Aí nós temos as perguntinhas aqui, ó. Observe este projeto do cômodo de uma casa. Nele, conseguimos identificar a representação de objetos tridimensionais. Então, tridimensionais, elas possuem três dimensões, tá certo? Três dimensões, objetos tridimensionais. É, Os polígonos, na verdade, eles são bidimensionais, eles possuem duas dimensões, tá? Mas todas as figuras tridimensionais são formadas por polígonos, tá? A gente vai aprender mais para frente aí a questão das figuras tridimensionais, tá? Por enquanto a gente vai trabalhar com as bidimensionais, que são os polígonos. Na pergunta A, qual pode ser esse cômodo? Bom, pode ser uma sala de jantar, não é isso? Fazer parte de uma cozinha, tá? Então, vocês vão escrever aí, ó, tá respondido no meu aqui, é só vocês transcreverem na apostila de vocês, tá? Na letra B, cite objetos tridimensionais que aparecem no desenho. Então, nós temos o vaso é tridimensional, as cadeiras é tridimensional, certo? A mesa, ela é tridimensional. Ó, as luminárias, né, que estão, os lustres, também são tridimensionais. Tá vendo a prateleira que está na parede? Ela tem caixas. São caixas, né, que estão nessa estante, nessa prateleira, tá certo? São tridimensionais. Então tem várias coisas que vocês podem escrever aí que representam figuras tridimensionais, tá? Na letra C, identifique colorindo no desenho um quadrilátero e um círculo. Então ele quer que vocês vocês possam colorir um quadrilátero e um círculo. Então, na apostila de vocês, vocês podem estar colorindo. O que é um quadrilátero? A palavra quadrilátero, quadri, tem de quatro, látero, lado. Então, quer dizer que é algo que possui quatro lados, tá? Então, se vocês pegarem, né, a lateral de uma caixa, aqui, ó, onde está o meu mouse. A lateral de uma caixa é uma parte, é um quadrilátero, tá? Então, só uma lateral, ok? Uma lateral é um quadrilátero, porque ele possui quatro lados. Veja bem onde eu passo o mouse. Um, dois,
3, 4, certo? Então, é um quadrilátero, ok? E um círculo. Aonde nós temos um círculo? Bem aqui, ó, no pé da cadeira. Então, eu tenho toda essa região interna, tá certo? Aqui do pé da cadeira é um círculo, tá? Então, vocês podem pintar, tá? Só um quadrilátero e um círculo, tá? Vão colorindo aí a apostila de vocês. Na próxima página, nós temos a definição de um polígono, tá? Vamos interpretar essa definição. Então, vamos lá para a página 36. E aqui nós temos a definição. Toda figura plana, não vazada, delimitada somente por segmentos de reta que não se cruzam é um polígono. Os polígonos não admitem linhas em seu interior. O contorno dos polígonos também é denominado linha poligonal fechada. Tá? Então, o que nós vamos observar aqui? Polígono é toda figura plana. Figura plana é uma figura de duas dimensões, que ela só tem apenas duas medidas, comprimento e largura, ou comprimento e altura, certo? Então, duas dimensões, figura plana, não vazadas, elas não têm furo. Presta atenção aqui na parte verde. Nos desenhos verdes, nós temos polígonos. Nos desenhos laranjas, não são polígonos. Veja o terceiro desenho laranja, ele tem um furo no meio. Então, quer dizer que essa figura ela é vazada, certo? Então, para que seja um polígono, ela não pode ser vazada, ok? Tem que ser figura inteira, certo? Totalmente preenchida, como são as verdes ali em cima, ok? Depois, delimitada somente por segmento de reta, que não se cruzam. Então, presta atenção. Segmento de reta são os que formam um lado. Olha aqui, ó. Estou passando aqui nesse triângulo. Tá vendo? Na segunda figura verde aqui, ó. Eu tenho um segmento, outro segmento, outro segmento. São segmentos de reta fechados. Não se cruzam, tá certo? Não são vazados, tá? Não se cruzam. Presta atenção nesse laranja aqui, ó. Onde eu tenho um segmento que passa reto e outro que passa reto, cruzou, não é polígono, tá certo? Aqui dá de entender que eu estou trabalhando com dois triângulos com um ponto em comum entre eles, tá certo? Então, significa que não é um polígono, tá? E também ele não admite linhas no seu interior, tá bom? Então vocês vão ver, olha, que eu tenho aqui, ó, essa bandeirinha aqui, ó, subindo aqui, ela deu uma entrada, tá certo? Mas ela não tem linhas no seu interior, tá certo? Não tem um segmento aqui dentro, tá? Então, polígono é toda figura plana, não vazada, formada apenas por segmentos de retas que não se cruzam, certo? Então é muito fácil a definição, tá? Muito fácil a definição. Então aqui nós tivemos, né, o exemplo de polígonos e de não polígonos. Então os polígonos são esses verdinhos, os não polígonos são esses de laranjado. Preste atenção aqui, ó, partes arredondadas, tá vendo? Tem parte arredondada? Não é polígono, tá? Não é polígono. Tem parte vazada? Não é polígono. Tem cruzamento de segmentos? Também não é polígono, tá? Polígonos são só as figuras que são fechadas, certo? Não são vazadas, são formadas por segmentos de retas que não se cruzam, ok? Então essa é uma definição muito importante. São nossas aulas ao vivo, eu vou estar falando mais a respeito e a gente vai estar fazendo os exercícios, tá bom? Depois, uma coisa importante que nós precisamos saber são os elementos que fazem parte dos polígonos. Quais são esses elementos? Então, tá aqui para vocês, ó. Os elementos. Tá aqui embaixo, ó. Vértices, lados e ângulos. Então, nas nossas aulas anteriores aí, nós já vimos tudo isso, certo? Vértices, lados e ângulos. São três elementos muito importantes para os polígonos. Não existe polígono se eu não tiver vértice, lado e ângulo,
tá? Então, ao fazer um desenho geométrico, eu vou estar trabalhando com vértice, lado e ângulo para formar o polígono, que é uma figura fechada, não vazada, formada por segmentos de retas que não se cruzam. Vocês estão vendo aqui que nós temos o contorno de uma casa, certo? Olha só, o contorno dessa casa, ela determina para mim, em vermelho aqui, tá? Os elementos desse polígono. Então, significa que na representação ao lado, que está aqui, ó, ela foi ampliada, trazendo a ideia de um polígono. A linha vermelha é um polígono, certo? De 5 lados. Ele mostra para nós os vértices. Olha lá, o A, o B, o C, D e E são vértices. Tudo bem? Aí nós temos os lados. Nós já vimos os lados nesses dias anteriores aí. Olha lá, o AB é um lado, o BC é outro lado, o CD, o DE e o EA ou AE, tanto faz, certo? E aí nós temos os ângulos. Presta atenção, nós temos os ângulos aqui, ó, tá bem verdinho aqui? Então nós temos o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, temos o ângulo D, que é um ângulo reto. Olha o quadradinho com o pontinho no meio, é um ângulo reto. E nós temos o ângulo E também, que é um ângulo reto. Tá certo? Então, olha a escrita, como que apareceu para vocês. Os pontos A, B, C, D e E são vértices, escrito em letras maiúsculas. Tá certo? Depois, os lados AB com travessão em cima, do jeito que eu ensinei. Tá certo? Que é um segmento de reta, tá? Que forma esse lado. O BC, o CD, DE e EA são lados dos polígonos. E olha a marcação dos ângulos do jeito que eu ensinei. Nós temos o ABC com o acento, né, em cima do B, tá certo? Que é onde está o ângulo. Nós temos o BCD com acento em cima do C, o CDE com acento em cima do D, o DEA com acento em cima do E, tá certo? E o EAB, que é o que está aqui em cima do A, certo? Então, são chamados ângulos internos. Por quê? Porque eles estão na parte interna do polígono, tá certo? Então, vocês podem perceber que todo esse ângulo verde marcado nessa representação maior aqui ao lado desse pentágono, que é o polígono citados, certo? Ele tem essa representação dos ângulos internos, tá? Agora, o que mais que está sendo marcado aqui para vocês? Tá vendo essa linha preta que passa de A até C? Certo? Que liga os vértices A até C? Eles são chamados de vértices não consecutivos. O que é a palavrinha consecutivo? Consecutivo é seguido um do outro. Então eu falo, AB são vértices consecutivos. BC são vértices consecutivos, porque é um seguido do outro, certo? É a mesma coisa quando a gente trabalhou com os números consecutivos. Números consecutivos são números que são seguidos, sequência de 2 ou mais números. Por exemplo, 1, 2 e 3 são consecutivos, tá certo? Agora, se eu falar 2, 4 e 6, eles não são consecutivos. É uma sequência de números pares, tá certo? Então, consecutivo é uma sequência, são números seguidos. Então, quer dizer que o AC, certo? Onde está essa linha preta para vocês, esse segmento preto, são vértices não consecutivos, tá? Vértices não consecutivos, ok? Na letra A, ele fala para vocês assim, ó, dois lados que têm um vértice comum são lados consecutivos. Dois lados que têm um vértice comum, vértice igual, são lados consecutivos. Na figura, há vários pares de lados consecutivos, entre eles DE e EA. Então, olha, se vocês, vou passar o mouse, D, E, A. Então, eu expliquei nas aulas anteriores. Quando eu tenho vértice em comum, eu formo o ângulo nesse vértice em comum. Então, DEA formou o ângulo reto.
aqui. Agora, eles formam o quê? Lados consecutivos, porque eles têm vértice em comum. Então, olha, DE e EA são lados consecutivos, lados seguidos um do outro, tá certo? Lados seguidos um do outro. Então, agora há pouco eu falei dos vértices consecutivos, tá certo? E agora eu estou falando dos lados consecutivos. Vértices consecutivos, o A é consecutivo com B, B é consecutivo com C, tá? Agora, lados consecutivos foi o exemplo dado DE e EA, certo? Então são lados consecutivos. Vamos dar exemplo de outros lados consecutivos. Então eu tenho o AB é consecutivo a ABC. Não é isso? Tá? Por quê? Porque eles têm ponto em comum. Tem um vértice B em comum. Ok? Outro exemplo, eu tenho o BC e o CD. Vou passar o mouse. BC e CD. Então quer dizer que eles são consecutivos porque o C é comum para os dois lados, certo? Então, lados consecutivos são aqueles lados que são seguidos e têm um vértice em comum, ok? Então, aí vocês têm a letra B para responder, né? Colocar outros pares de lados consecutivos, tá? Como nós acabamos de falar. Na letra B, nós vamos falar sobre diagonal. O que é a diagonal? Diagonal são segmentos, certo? Segmentos que ligam dois vértices não consecutivos, que foi o que eu estava falando para vocês, tá? Então preste atenção aqui em cima de novo no desenho. Tá vendo essas linhas em azuis que estão aqui, em azul? Tá? Então o A ligou no D, tá certo? O A ligou no C. O que acontece? O AC são vértices não consecutivos, então nós chamamos este segmento AC de diagonal. AD são vértices não consecutivos. Por quê? Porque não tem ligação, tá certo? Como eu já expliquei para vocês, o AB é vértice consecutivo, tá? Porque um está seguido do outro. O AD não. Olha o espaço que eu pulei para chegar no D, tá certo? Então vocês vão observar isso aqui, tá bom? Olha, o EB também não é vértice consecutivo, portanto é chamado de diagonal. Diagonal, então, é o segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos, ok? Olha só, E, B, E, C. Dois vértices não consecutivos, é chamado de diagonal. Então, na letra B, ele fala assim: o segmento que liga dois vértices não consecutivos é denominado diagonal. Note que já traçamos a diagonal AC, mas há outras. Trace todas as diagonais do polígono ABCD. Então, vocês estão vendo aqui o meu que está em azul, certo? Vocês vão pegar uma régua, tá bom? Não vão fazer sem régua, vai ficar tudo torto. Posicionem a régua nos pontinhos, tá? Do B e o E, B e D, ligam ele. Depois, o AC já está ligado, liga o C no E, tá certo? Depois, o BD já está ligado, liga o D no A, ok? Aí nós vamos formar uma estrela dentro do pentágono, tá certo? Então, vocês estão vendo aí que foram ligados as diagonais, também é elemento. Então, vamos lá. Vimos os elementos vértices, lados e ângulos internos, ok? Aí depois nós falamos de lados consecutivos e agora nós acabamos de falar das diagonais, ok? Então são coisas que nós vamos estar trabalhando nas nossas próximas aulas com vocês. Na próxima página, na página 37, nós vamos ter
as nomenclaturas. Tá? Nomenclaturas falar sobre polígonos convexos. Polígonos convexos são todos aqueles que nós podemos ligar dois pontos internos e o segmento que liga esses dois pontos internos fica totalmente no seu interior. Olha na figura rosa. Na figura rosa eu tenho o A e o B, certo? Então este segmento ele ficou totalmente interno dentro da figura, tá certo? Veja na figura azul. Na figura azul eu tenho o ponto C e o ponto D. Quando liguei esses dois segmentos, olha só, esse segmento saiu fora do polígono. Se ele sai fora do polígono, significa que é não convexo, tá certo? Não convexo, tá? A gente vai falando aí a respeito disso durante as aulas, tá bom? Vamos com a letra C aqui, ó. Os polígonos A, B, C, D da página anterior é convexo ou não? Justifique sua resposta. Então ele quer aquele polígono, ó, esse aqui, ó. Tá? Este aqui, ele é convexo ou não? Ele é convexo. Por quê? Porque todos os elementos dentro desse polígono ficaram na sua parte interna. Nenhum saiu para fora do polígono. Tá? Então a resposta, né, é um polígono convexo. Pois, se considerarmos dois pontos quaisquer do polígono, o segmento com extremidades nesse ponto está inteiramente contido em ABCDE, tá certo? Então, o segmento tem que ficar totalmente dentro do polígono, não pode sair para fora, ok? Essa é a resposta da letra C. Agora nós vamos para a nomenclatura. O que é a nomenclatura? Nome dado aos polígonos. Tá certo? Nome dado aos polígonos. Os polígonos, eles recebem o nome conforme a quantidade de lados, tá? Conforme a quantidade de lados. Também a quantidade de vértices e de ângulos. Lados, vértices e ângulos de um polígono são sempre os mesmos. Então, presta atenção. Aqui eu tenho a representação de vários polígonos. O primeiro aqui no desenho é um triângulo. Tri de três ângulos. Então ele possui lados, três lados. Ele possui três vértices, 1, 2, 3. E ele possui três ângulos, 1, 2, 3. Certo? Então, o triângulo ele possui essa denominação, essa nomenclatura, devido à quantidade de lados que ele possui, ok? Então, nós temos o triângulo com este nome porque ele tem três lados, três vértices e três ângulos, tá certo? Então, o número de lados, vértices e ângulos de um polígono são sempre iguais e ele recebe o nome conforme o número de lados, tá? Então, vamos lá. O segundo, esse cor de rosinha, nós temos um quadrilátero. Quadri de 4, látero de lado. Então, eu tenho quadrilátero. Então, os quadriláteros eu tenho vários. Eu tenho quadrado, eu tenho retângulo, eu tenho losango, eu tenho trapézio, tá certo? Só que são classificações dos quadriláteros. Aí a gente vai aprender mais pra frente, tá bom? Por enquanto, tem 4 lados, ele é um quadrilátero. Depois nós temos o quê? O pentágono. Penta de 5, certo? Gono, ângulo. Então quer dizer pentágono. Penta, 5 ângulos. Então eu tenho, olha, um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos, 5 ângulos. Certo? Então nós vamos trabalhar com 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos, chamado de pentágono. O hexágono, a palavra hexa vem de 6, certo? Então são 6 ângulos, hexágono, tá? Então eu tenho 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos nesse roxinho aqui. Agora esse meio laranja, heptágono, hepta, 7.
7 lados. Hepta, 7. Então, quer dizer que eu tenho um heptágono com 7 lados, 7 vértices e 7 ângulos. Octo, 8. Certo? Então, eu tenho 8 vértices, 8 lados e 8 ângulos. Eneágono, esse azulzinho aqui, ó. Eneágono, ele possui 9 lados, 9 vértices, 9 ângulos. Enea, 9, certo? Então, eneágono. Decágono. O decágono, deca, vem de 10. 10 lados, 10 vértices e 10 ângulos. Decágono. Ok? Aí nós temos os outros polígonos, tá? Tá escrito para vocês aqui. O de 11 lados, o de 12 lados, 13 lados, 14 lados, 15 lados. Então, nós temos, olha, o 11 lados, um decágono. Tá aqui para vocês, ó, aqui embaixo. Certo? 12 lados, dodecágono. 13 lados, tridecágono. 14 lados, tetradecágono. 15 lados, pentadecágono. Penta, 5, deca, 10. Então, 5 mais 10, 15. Tetra, ele vem de 4. 4 mais 10, 14. Tri, de 3. Mais 10, 13. Do, vem de 12. De 2. Então, 2 mais 10, 12. Um decágono. 1 mais 10, 11. Certo? São palavrinhas difíceis, mas a gente aprende. Tá certo? Se eu quiser um de 16 lados, então eu tenho hexa, que é 6, mais 10. Então eu tenho hexadecágono, certo? Depois, eu tenho 17, heptadecágono, o 8, octodecágono, o 19, eneadecágono, ok? E o 20, que tem a palavrinha diferente, icoságono, certo? Icoságono. Tá? Então, nós podemos nomear os polígonos. A partir de 20 lados, nós chamamos apenas de polígono de 21 lados. Não tem um nome específico, tá certo? Não é um icoságono, não é do icoságono. Não é assim. A partir do 20, ele recebe o nome a partir da quantidade de lados, tá bom? Do mesmo jeito que eu posso falar, polígono de 13 lados, não está errado, tá certo? Em vez de falar tridecágono, tá? Se eu quiser falar um polígono de 14 lados, ao invés de falar polígono de um tetradecágono, tá bom? Então, esses são as nomenclaturas que nós vamos estar trabalhando no nosso dia a dia aí para resolver essas atividades que nós vamos ver, tá? Pessoal, muito obrigado pela nossa aula de hoje, tá? Eu agradeço a participação de vocês